Então fala você ligado aqui no canal, sou o Eduardo Ferrari e trago assuntos importantes sobre o nosso Vasco. Não pule sequer uma parte do vídeo. Gente, você que acredita na permanência do Vasco na Série A do Campeonato Brasileiro, vai subir o like aí e se inscreve. Sobe o like aí, se inscreve aqui embaixo, botão escrito inscreva-se aqui e tem esse dedinho aí pra cima, o joinha. Vai lá, solta o dedo no like e vamos com tudo, vamos falar de Vasco. Tem arbitragem polêmica para o jogo contra a equipe do Grêmio, tem jogador fora, né, desse clássico, dessa decisão para o Vasco. E a expectativa, né? Logo mais tem o jogo do Cruzeiro e a gente vai ficar atento, realmente ligado nessa decisão. Começo aqui falando dos ingressos de São Januário, né? Quase esgotados já. Acredito que hoje à noite ainda, enfim, você vai estar assistindo o vídeo aqui tentando comprar o seu ingresso para São Januário e não vai conseguir. Realmente a torcida do Vasco é sensacional, né? Com a questão envolvendo ingressos para o jogo contra a equipe do Red Bull Bragantino. Já temos a venda do ingresso, o Vasco se antecipa, acho que faz certo, né, ao colocar à venda os ingressos, carga máxima para lotar realmente São Januário e formar de novo, né, aquele caldeirão que nós formamos contra a equipe do Red Bull Bragantino. Até esse momento foram vendidos cerca de 15 mil ingressos, tá bom? Jogador fora da decisão do jogo domingo. Eu vou falar um negócio para vocês aqui. O Eric Marcos é um menino, né, que eu deposito muita fé. É um menino que sabe das coisas, sabe jogar bola, né, de velocidade, jogador lado de campo e tal. Muito novo ainda, né? Fez 18 anos agora e vai entregar muito pro Vasco ainda. Eu tenho certeza do que eu estou falando aqui. E abre aspas aí, eu estou falando do Eric Marcos, que eu sei que vai arrebentar com a camisa do Vasco. Eu vi alguns comentários, defende o Rossi agora, não sei o quê. Eu fico bobo, sabe? Eu fico bobo com alguns comentários, sabe? Tem uma galera, né? Não estou generalizando aqui não, tá, gente? Pelo amor de Deus. É ingrata, sabe? O Rossi voltou ao Vasco com todo o amor, com todo o carinho, com toda a dedicação. Entrou no time titular contra o Grêmio, depois decidiu um jogo importante contra o Fluminense também. Então, um cara que sabe das coisas, é um cara que sabe amar o Vasco da Gama, independente de qualquer... fez um jogo mal, mas quem jogou bem? Né? Quem jogou bem? O Léo Jardim foi o goleiro do Vasco, né? E eu acho que a memória acaba sendo muito curta, né? Vamos criticar? Sim, vamos criticar. Mas o Vasco vinha de uma invencibilidade de 6 jogos. O Vasco perdeu para o Corinthians, mas vinha defendendo uma invencibilidade depois de muito tempo. 3 vitórias e 3 empates. Não é fácil nesse Campeonato Brasileiro conseguir isso, não. Só quem conseguiu isso nesse Campeonato Brasileiro foram os clubes, ó. Botafogo, Palmeiras e agora o Vasco. 3 clubes só conseguiram tal feito, tá? Seguraram 3 jogos de invencibilidade. O resto, todos eles perderam e não conseguiram segurar uma sequência de invencibilidade tão grande. Essa é que é a grande realidade, tá? Então eu acho muito injusto falar que... eu defendo sim o Rossi, vou continuar defendendo. Eu quero a permanência do Rossi. Eu tenho opinião. Eu não estou aqui para fazer a cabeça de ninguém. Eu respeito a sua opinião, mas eu tenho aqui o canal para colocar a minha opinião, para buscar as melhores informações e passar para o lado de vocês. Né? Então, não vem com esse mais, porque aqui não cola, sabe? Eu sou Vasco, tanto como não sou mais vascaíno que você. Mas, pô, sacanagem não, né? Pô, certo? Então, assim, vamos ficar atento e ligado nas informações. Gente, olha... Quero falar que o Vasco vai com as novidades para o time titular. O técnico Ramon Dias realmente vai fazer algumas alterações na equipe, né? Colocar os jogadores titulares de volta na equipe titular, como o Maicon, como o zagueiro Léo, que deve voltar. Pode ser que ele atue com 3 zagueiros novamente, até porque a estatura da zaga do Vasco contra o Corinthians foi muito ruim, né? Porque bola aérea e tal, aquelas bolas ali, na minha opinião, o Maicon ganha todas. Foram jogadas absurdas, foram assim, realmente gols bobos que o Vasco tomou, né? E quem apita esse jogo, foi título do vídeo, né? Falei no início, é o Ramon Abad Abel. Parece que a CBF faz um rodízio, né? Literalmente faz um rodízio e a gente tem que engolir. Ó, tem que jogar contra a arbitragem, são árbitros que erram apitando contra a equipe do Vasco e a gente precisa realmente ficar atento e jogar contra a arbitragem também. No jogo contra a equipe do Corinthians agora, por exemplo,
teve um pênalti a favor do Vasco e ninguém falou desse pênalti. O jogo estava 2-2, né? Depois, pênalti para o Vasco, o juiz deu esse pênalti. Logo após essa decisão errada do VAR e também da arbitragem de campo, o Corinthians fez o 3-2 e aí acabou com o jogo. Mas enfim, é só para você ter noção e fazer uma leitura do jogo antes de fazer qualquer comentário. Então, a gente precisa ficar atento, a gente precisa ficar ligado, a gente precisa acreditar sim no Vasco. Apesar de... Eduardo, mas aí eu fico desanimado. Gente, ninguém fica feliz com derrota. Nenhum clube, nenhum time no mundo, né? É no mundo isso. Quem é que vai ficar feliz perdendo ou vendo o seu time perder? Né? Então, isso é mais. Isso aí é causada para cima da gente. A gente não aceita isso. A gente não pode aceitar isso. Não, essa que é a grande realidade. Tá certo? Então, hoje à noite tem jogo importante para o Vasco. Né? Hoje tem Grêmio contra a equipe do Goiás, Cruzeiro e Atlético Paranaense no Mineirão. Aí é aquela situação, você vai falar, pô, Eduardo, mas Cruzeiro e Atlético Paranaense, Cruzeiro jogando com o público, é culpa do Ronaldo, não. Isso é porque o Ronaldo tem influência ou não tem influência. A gente precisa parar com isso. A gente precisa fazer o seguinte, olha, mais uma vez sacanearam o Vasco. Lá atrás, São Januário ficou fechado por 3 meses. 3 meses com a nossa casa fechada. Por tempo indeterminado, por conta do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. E é isso que vocês querem? Você vai realmente dar uma salva de palmas para isso? Que história é essa? Que papo torto é esse? Né? Ou você é Vasco ou você não é Vasco. Nós temos que defender os nossos princípios. O vascaíno, ele tem, né? Princípios, sim. Nós somos um clube, né, que respeitamos, claro, todas as religiões, enfim, toda a forma de crença de outro ser humano, todas as raças, de cores e tudo mais. Nós somos o legítimo clube do povo. Ninguém vai tirar isso do Vasco. Nós temos um clube para cuidar, nós temos um clube para amar, nós temos um clube para respirar, literalmente. E o que acontece é o seguinte, algumas pessoas querem diminuir. Quando o Vasco voltar a ser grande. Não, o Vasco já é gigante. O Vasco é gigante por natureza. Não precisa nem comentar isso aqui, porque aqui não vai se criar. Aqui ninguém vai conseguir diminuir o Vasco na minha frente. Porque aqui a história é outra. Isso aqui é Vasco da Gama. Eu sou vascaíno. Eduardo, você é doente pelo Vasco? Sou doente quem não é Vasco. Eu sou vascaíno. É frase pronta? Até é. Mas eu sou doente pelo Vasco. Eu amo esse clube. Esse clube faz parte da minha infância, da minha história. Então não vou deixar ninguém chegar aqui e ficar comentando, diminuindo essa cruz aqui, esse escudo, não. Independente de qualquer coisa. Do momento do clube. Tá? Eu acredito na permanência do Vasco e acredito na administração do Pedrinho, que a gente batendo aqui já. Vai dar continuidade ao trabalho do Salgado. Para de comentar besteira, pô. Não tem o que falar? Fecha a boca. Fica quietinho, não comenta. Tá? O Pedrinho é o Pedrinho, o Salgado é o Salgado, Eurico é o Eurico. Cada um, sabe, tem um jeito diferente de pensar, de administrar e de viver o Vasco. Papo chato, papo torto. Fica endeusando o candidato político ao invés de apoiar o Vasco, ao invés de comprar uma camisa, ao invés de comprar o ingresso. Fica perdendo tempo com essas baboseiras aí. É de dar revolta, pô. Para de sacanagem com a instituição. Apoia. Prega coisas boas. Energias boas. Pensamentos positivos. Isso sim é ser Vasco da Gama. É lotar São Januário como a torcida faz. A massa do Vasco faz. E sempre quem comenta e sempre quem joga contrário é que não compra um alfinete para ajudar o clube. Essa é que é a grande verdade. Tá? Eduardo, tá revoltadinho? Fico sim. Aqui eu não tenho porquê esconder o meu sentimento pelo meu clube, pelo clube que eu amo. Tô aqui para deixar minha opinião e tô aqui para expressar o meu sentimento pelo Vasco, junto com vocês. Eu respeito todo mundo aqui. Essa é que é a grande verdade, tá bom? Então é isso, um beijo e saudações vascaínas.